Nós precisamos ter uma vida santa. Eu preciso ter uma vida santa. Mas como é que a nossa vida é santa? Nós temos, como eu falei a última vez, nós temos a tendência de ver que o corpo é mau e o restante é bom. E Paulo está lutando contra isso. Está lutando contra essa questão do corpo é mau e o restante é bom. Nós, às vezes, trazemos isso para a igreja. E aí vem aqueles que mortificam a carne, tem aqueles que jejuam, não por causa de buscar mais a Deus. Você pergunta assim, por que você está jejuando? Porque eu quero mortificar a carne. E aí o jejum se transforma num meio de graça e ele perde a sua validez. Então, como é que Paulo vai trabalhar a santificação? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler os versos 22 ou 24. É a penúltima mensagem de 1 Tessalonicenses. Mas vem 2 Tessalonicenses depois. 1 Tessalonicenses 5, vamos a partir do verso 22 até o verso 24. Nós vamos falar de uma vida santa confiando na operação divina. Por quê? Porque santificação, ela não se faz se Deus não for aquele que nos santifica. Acharam o texto? Acharam? Acharam, né? Mas tem quem acha, né? Vamos fazer a leitura? Evitai tudo que é mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, ele também o fará. Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer pela tua grandeza, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para louvar e bendizer o teu nome. E nós queremos agora que, através da tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, para que nós possamos viver e aplicar isto para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu poderia ter encerrado a mensagem anterior no verso 22, mas aí eu precisaria voltar a ele justamente hoje. Por quê? Porque quando você vai no verso 19 ou 21, se você lembra, né? Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinando tudo, conservai o que é bom. Você entende que evitar tudo que é mal tem a ver justamente com evitar aquilo que nos empurre a uma leitura da palavra errada. Esse é o primeiro sentido, né? A abstenção de reter o mal em termos de ensino, falsos ensinos, falsos profetas, e abraçar essa pessoa como se ele fosse um irmão. Nós às vezes falamos assim, bom, eu não, mas você também não. Tem pessoas que falam assim, ele é herege, mas as pessoas se convertem. Você já ouviu isso, né? Ele prega errado, mas as pessoas se convertem. Esse é o mais comum, né? Ninguém fala que é herege, né? Ele prega errado, mas as pessoas se convertem. Mas na verdade, Paulo vai dizer que aquele que justamente faz isso, não. Nem dá para se relacionar com ele como se fosse um irmão. Aí é onde nós entramos nos nossos problemas. Nós temos, às vezes, excessos em termos de misericórdia, em termos de bondade e em termos, às vezes, do nosso próprio governo democrático. Nós vivemos com excesso dessas coisas, pensando que, sendo muito melhores, podemos abranger mais. E o problema é que, abrindo muito a porta de entrada, é difícil depois você abrir a porta de saída. Como é que nós devemos lidar com pessoas que pregam heresia? Vamos para a 2 de João. Aí o capítulo é único, né? Vamos para os versos 9 ao 11. 2 de João, versos 9 ao 11. Esses livros, 2 e 3 de João, são curtinhos, né? E por isso que são difíceis de achar. Porque na lógica falaria assim, 1ª, 2ª e 3ª de João deveriam estar do lado das cartas, do lado da epístola, né? Mas não, ficaram no final. 2 de João, versos 9 e 11. João, o apóstolo do amor, como é muito conhecido, eu não sei quem falou isso, porque eu não concordo muito, mas é claro que ele tem isso, mas olha como ele fala. Tudo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, o que ele fala? Não tem Deus. Fácil.
Se nós ficássemos somente com isso, deveríamos estar satisfeitos. Mas ele continua. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o pai como o filho. Você vê como as cartas de João têm muito a ver com o evangelho. Porque é exatamente aquilo que nós vemos, eu estou falando nas pregações de João, capítulo 14. Mas isso aqui está mais para o capítulo 15 de João. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, o que ele fala? Nem lhe dei as boas-vindas, que eu gosto mais dessa versão da atualizada, da corrigida, né? Porque a século XXI fala assim, não cumprimenteis. Fala assim, mais light, né? Mas de qualquer maneira as duas valem. Pois, o verso 11, quem o cumprimenta, o que ele faz? Você percebe como tanto Paulo quanto João, eles são rígidos com relação ao herege? Mas a gente não quer fazer isso. Por quê? Em nome do amor, nós não queremos ferir ninguém. Mas aqui está João, o apóstolo do amor, como ele é conhecido, falando exatamente isso. Aí onde vem, se você quer ser, se eu quero ser mais misericordioso do que a Bíblia fala, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pecando. E eu querendo fazer o bem, eu estou falando para essa pessoa, você, meu irmão, quer dizer, aquilo que você crê, a sua doideira que você crê, a heresia que você crê, eu concordo, e não somente eu concordo, como participamos da mesma comunhão. E não é verdade. Nós estamos criando na cabeça dessa pessoa uma falsa segurança. E, na verdade, quando nós falamos assim, olha, eu não quero ter comunhão com você, por quê? Porque você está afastado do Senhor. Ele, por um lado, na primeira impressão, ele vai pensar, e vai pensar muito bem, que nós consideramos que ele está errado e que nós estamos certos. Ele vai considerar isso, e está certo, porque essa é a primeira questão que nós vamos levantar. E, em segundo lugar, ele ou reafirma na sua heresia, ou ele questiona o seu ensino. Mas aí depende mais de uma ação do Espírito de Deus no coração desse homem. Mas como Paulo escreve a uma igreja, ele fala assim, sabe o quê? Vocês devem se abster desse tipo de coisa. Evite o que é mal. Evite. Não procure, não pesquise, não veja como é que é para você aprender. Evite. Saia como José, quando a mulher de Potifar apareceu na frente dele. Ele não deu um estudo bíblico, ele não deu uma exegese, ele não falou assim, deixa eu orar para ver o que vai acontecer. Ele falou, eu vou pecar contra o Senhor, e ele simplesmente, o que a Bíblia fala? Que nem deu tempo para procurar a roupa. Fugiu nu. É melhor fugir nu do que tentar procurar a roupa e cair nas garras do pecado. Esse é o primeiro aspecto que Paulo quer mostrar. Mas também essa abstenção, esse evitar, também tem a ver com ter um coração puro e santo diante de Deus. Por isso é que esse verso 22, ele é um elo entre os versos 18, 21 e 23 e 24. Porque eu também preciso evitar aquilo que é mal por causa do caráter puro e santo do Deus que me chama a santificação. E se você lembrar, o capítulo 4, 1 Tessalonicenses, Paulo já fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Se bem que no capítulo 4, Paulo, nos primeiros versos, ele vai trabalhar a ideia da imoralidade sexual, aqui agora Paulo vai dar uma abrangência completa à obra santificadora do Senhor. Isso que é importante, mas entenda, quem deve evitar isso? É Deus quem vai fazer isso por nós? Como é que fala aí? E Deus vai evitar que vocês entrem em todo mal? O que o texto fala? A versão atualizada fala de abstinência. Quem tem a corrigida, eu acho que também fala igual. Abstendei-vos. É assim que está na atualizada. Na corrigida está igual? Quem tem a corrigida, por favor, do verso 22.
abstente-vos, perdão. Por isso que eu não gosto dessa versão B, porque minha pronúncia sempre é errada. Por isso que eu gosto da século XXI. Que é mais tranquilo, evitar. Palavra fácil, né? Mas essa abstenção é uma ação que você e eu devemos fazer. A tentação, ele vem, Deus não é o autor da tentação. Ela vem por causa da nossa própria inclinação. Então, assim, para evitar a tentação, quem deve evitar a tentação, quem é? Sou eu e você. Isso que Paulo está dizendo, somos nós que devemos nos abster de ouvir o ensino errado, somos nós que devemos fugir da aparência de maldade, de toda forma de maldade, de toda aparência de maldade, como falam outras versões. Então, assim, se há dúvida, se você fala assim, olha, aquilo eu não sei, será? Olha, se você não sabe, faça um favor para você mesmo. Não assista. Na dúvida, é melhor simplesmente rejeitar. Eu não sei se aquilo é certo, porque se você não sabe, são duas questões. Uma, que ainda o seu conhecimento disso não está completamente fortalecido. Isso não é pecado. Entenda isso. Isso não é pecado, mas o ensino bíblico é de progredir. Mas isso não é errado. Mas se você duvida, é melhor então você não tocar nesse assunto. Mas também a dúvida pode vir porque você percebe que há alguma semente de maldade nessa mensagem. Há um pequeno ponto de fermento nessa mensagem. O que a Bíblia diz é que mesmo que tenha uma gota de fermento, é melhor você rejeitar tudo. Tudo. Isso que Paulo está dizendo. A serpente plantou uma semente no coração da Eva. Por quê? Porque Eva prestou ouvidos à serpente. Ela ouviu a voz da serpente. Se Eva simplesmente não tivesse entrado no papo da serpente, jamais Eva teria pecado. Concorda comigo? Se o tentador não tem quem o ouça, quem vai pecar? Ninguém. Então, assim, se Eva, que não tinha uma natureza pecaminosa como nós, porque ela estava com uma santidade passiva diante de Deus, porque ela foi criada sem pecado, deu ouvido e caiu. Gente, imagina nós, com natureza pecaminosa, graças a Adão. Mas você sabe, né? Quando chegar no céu, pelo amor de Deus, não pegue pedras, você não vai jogar pedras no Adão. Primeiro que no céu a gente não vai fazer isso, graças a Deus por isso. Em segundo lugar, qualquer um de nós teria feito a mesma coisa. Mas se Eva e Adão, sem natureza pecaminosa, caíram na tentação, nós, muito mais, somos mais propensos por causa da nossa natureza, da concupiscência, essa natureza corrompida que está em nós. Então, fuja. Fuja. Tudo aquilo que empurra o pecado, tudo aquilo que você reconhece que empurra para o pecado, faça um favor para si mesmo, por causa da glória de Cristo que habita na sua vida, por causa do desejo de santidade que Deus coloca no seu coração, fuja. Sempre pense nisso. Antes de pecar, lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. Lembre da glória de Cristo. Lembre da sua vida, da sua obra. Ele está morrendo na cruz justamente para levar o seu pecado, o meu pecado. E aí nós queremos pecar? Percebeu a afronta que é o pecado para Deus? Fuja. Fujamos. E aí Paulo, então, ele vai mostrar a ação divina por trás desse desejo nosso de querer fugir do pecado. É o verso 23. E o próprio Deus de paz, o que ele vai fazer? Quem vai santificar o ser humano por completo? Deus. Percebeu o detalhe? Paulo fala, vocês têm que evitar tudo aquilo que empurra para o mal. Por quê? Porque esse Deus de paz, a paz que nós temos com Deus e a paz que nós temos com o próximo, Ele é quem vai nos santificar por completo. O desejo nosso pela santidade é uma característica de que nós pertencemos ao Senhor. Quando no nosso coração não se desperta um desejo pela santidade, nós podemos questionar se realmente nós estamos em Cristo. Por isso que a santificação, ela é um processo que inicia no momento da nossa conversão e ele vai até o fim da nossa jornada,
até o dia da nossa morte ou até o dia que Cristo retornar. Até então, nós estaremos sempre vivendo numa jornada onde o pecado para nós será cada vez mais terrível, mais hediondo, mais difícil de aceitar, e nós vamos querer ainda mais viver na presença do Senhor, em santidade e justiça, nos afastando de todo o mal, querendo viver uma vida santa, mostrar o caráter de Cristo ao mundo. Quando um cristão perde isso, acontecem duas coisas. Ou ele está com o coração cauterizado por causa dos pecados cometidos, isso pode acontecer, e é filho de Deus, e Deus, como um bom pai, um belo dia, ele vai lidar com esse coração duro, e vai doer, mas vai valer a pena, porque a correção divina, como fala Hebreus, a disciplina divina é para que nós possamos participar da santidade do Senhor. Ou, por outro lado, é um cristão que professa cristianismo, mas ele não é convertido. Por quê? Porque tudo aquilo que ele ouve, tudo aquilo que ele lê, simplesmente ricocheteia no ouvido dele. Ele parece que vai entrar e volta. É aquele que fala, isso seria tão bom se fulano estivesse aqui, né? Como uma vez alguém chegou para mim, não foi aqui, gente, graças a Deus que não. Chegou para mim depois de uma mensagem, olhou para mim, me cumprimentou e falou assim, pastor, que pregação. E eu pensei em fulano de tal que não veio. Porque essa pessoa simplesmente não pensou nela. Pensou automaticamente no outro. Quer dizer, essa pessoa está num ponto tão elevado na sua santidade, à vista dela mesma, que nada é para ela ou para ele, é para os outros. Você percebe o problema? Se nada é para você, é porque você atingiu o cúmulo da santidade, você é o supra-santo, você está igual ao Senhor. O que você está fazendo aqui, você deveria estar na glória. Você está no lugar errado, você deveria estar no céu. Se nada atinge você, ou você está no céu, ou se nada atinge você, é porque seu coração está duro, ou se nada atinge você, é porque você não é convertido. A primeira descartada. Uma das duas. E Paulo fala, é Deus que nos santifica. Para Paulo, o verso 23, na verdade, é uma bênção paulina. É uma bênção paulina com uma promessa divina. Então, o verso 23, ele é extremamente positivo. A bênção é, o mesmo Deus da paz vos santifique completamente. Eu comecei a ler aqui atualizada e tive que voltar para o século 21. O próprio Deus de paz vos santifique completamente. Quer dizer, não é um pedacinho aqui, um pedacinho cá e outro pedacinho cá. Não, é completamente, plenamente, em toda a extensão do nosso ser. E aqui vem a promessa, e aqui vem o problema teológico. Para alguns, eu vou demonstrar que não tem problema nenhum. E o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é o texto maiormente usado para dizer que o homem é composto de 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Então tá, se é isso aí, vamos para Marcos 12:30. Marcos 12:30, por favor. E aqui nós vamos ver um detalhe e você vai me falar. Marcos 12:30 fala o quê? Amarás o Senhor teu Deus com? Então Jesus é tetra, né? Se Paulo é tri, Jesus é tetra. E aí a piada do seminário sabe qual era? E o Brasil é penta. Ninguém ri, né? Porque todo mundo fala, pastor, coisa sagrada, você vem com isso, né? Paulo vai dizer o espírito, alma e corpo. Jesus vai dizer coração, alma, entendimento e força. Quem tem a razão? Os dois. É um recurso epizegético. O que é, pastor? Epizegético. O que isso quer dizer? Na maneira... Vamos lá, antes de explicar, vou dar um exemplo. Imagem e semelhança. São duas coisas diferentes?
É a mesma coisa, né? Ali, então, nós aplicamos corretamente em Gênesis capítulo 1 o recurso, mas quando chegamos a 1 Tessalonicenses, fazemos a distinção. Percebe o problema? Então, quando Paulo fala espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito, do jeito que você quiser, Paulo não está falando de divisão. Quando Jesus fala coração, alma, entendimento e força, não é divisão, é reforço. É como aqueles que pregam nesta manhã ensolarada, maravilhosa e linda, que eu agregaria assim, com um clima agradável. Não está dividindo o dia, ele está simplesmente adornando isso para enfatizar que o dia está bom demais. E é uma grande verdade, hoje está maravilhoso. Se todos os dias fossem assim, Bica seria a extensão do paraíso. Calma, filho, mas não use o termo. Mas é claro que é, mas não use o termo. Não assuste o povo. Hã? O que a Bíblia vai dizer? Vou traduzir isso aí porque nós concordamos nesse aspecto. O que a Bíblia quer mostrar? Que o ser humano é uma unidade, gente. Pense o seguinte, e pense isto. Deus criou o homem para morrer? Não, é para que vivesse eternamente na totalidade do ser, não é assim? Qual foi a consequência do pecado? A separação do homem da sua constituição espiritual da sua constituição física. Mas, veja só, é para sempre? Não, porque justos e injustos ressuscitarão. Quer dizer, volta à totalidade do ser. Então, não adianta andar brigando com estas coisas? Não, como a Bíblia trabalha isso? Como uma grande unidade. O ser humano é uma grande unidade. Deus nos criou assim. Deus criou o corpo físico, soprou nele o seu fôlego, o homem passou a ser uma alma vivente, e o homem dali em diante viveu como uma grande unidade. Deus não criou o ser humano, deixou ele ali, um belo dia ele lembrou, o ser humano está lá, vou soprar. Não. Deus criou o ser humano como uma grande unidade. E nós temos que pensar o ser humano como uma grande unidade. Em termos teológicos, ali vem o termo uma unidade psicossomática. Você não precisa usar esse termo, você precisa usar que o ser humano é uma unidade criada por Deus na beleza que reflete o caráter maravilhoso, lindo e precioso do Senhor. Por isso fomos criados à sua imagem e semelhança. Entendem? O que Paulo quer mostrar? Paulo quer mostrar que quando Deus salva o ser humano, salva integralmente. Isso é um toque paulino para um problema que vai acontecer na igreja no final do século I, que é o gnosticismo, que até hoje ele, de uma maneira ou outra, está dentro das igrejas. O gnosticismo vai dizer que há uma divisão, há uma separação do ser humano entre carne e espírito. A carne é ruim e o espírito é bom. Então, duas maneiras de resolver esse problema para os gnósticos. Uma, mortificar a carne, subjugar a carne, fazer que a carne se sujeite ao espírito. Para que, mortificando a carne, o espírito então aflora. Esse é o estoicismo. E vem o outro que fala assim, olha, a carne não presta, sabe o quê? Como ela não presta, deixa ela correr solta e livre, porque ela não afeta a pureza do espírito. Então a pessoa fazia o bem prazer. Esse é o Epicúrio. Mas do liberal enquanto a comportamento moral. Eles são... E você vê que até hoje, muitos dos que falam a respeito do homem hoje, no mundo, do pensamento do homem, que o homem como homem do lar, o homem como não sei o quê, é pensamento estoico e não bíblico. Aí você vai pensar assim, o estoicismo tem muito da Bíblia. Bom, isso depende. Marco Aurélio foi um imperador romano estoico, cujo pensamento era muito parecido ao pensamento bíblico. Marco Aurélio perseguiu a igreja. Então, nem sempre quem concorda. Nós concordamos em muita coisa, mas você não presta culto ao imperador, perseguido. Assim, Marco Aurélio perseguiu a igreja bastante. E era estoico. Hoje, muitos cristãos estão adotando o estoicismo como parâmetro de vida. Tenha cuidado,
se seu parâmetro de homem, principalmente para o homem, é o parâmetro estoico e não é o parâmetro bíblico. Com sumo cuidado. A gente vai falar sobre isso em junho, nosso congresso de homens. Nosso primeiro encontro de homens neste ano, que demorou um pouco, mas chegou. Paulo está mostrando que quando o ser humano é salvo em Cristo, é salvo na totalidade do ser. Completamente. Quando o ser humano é santificado pelo Espírito, ele é santificado na totalidade do ser. Totalmente. Nós somos santificados plenamente pelo Senhor. Tem um amigo meu, que na época que nós éramos adolescentes, ele pegou o texto do verso 23 e olha, mas o raciocínio dele não era dele, era um raciocínio que era ensinado, entenda isso. Ele fala assim, o ser humano não santificado, pelo amor de Deus, não vão rir daquilo, né? Está proibido rir. Se você rir, então, pode rir. Ele falava assim, o ser humano sem Cristo é meia, meia, meia. Espírito, alma e corpo no completo controle do ser humano. É meia, meia, meia. Aham. O ser humano em Cristo é, se colocarmos espírito, alma e corpo, não, é 7, 7, meia. Isso é um pensamento gnosticista. Nós não sabíamos disso. Na verdade, o cristão é completamente sob o domínio do Senhor. Ah, é 7, 7, 7? Não. Porque isto aqui não representa constituição, isto aqui representa ênfase. Uma ênfase bíblica. A Bíblia não está fazendo essa separação. Aí, pastor, de Hebreus 4:12. Deixa eu chegar a Hebreus, a gente vai estudar Hebreus um belo dia. Possivelmente o ano que vem, a gente vai falar desse assunto, mas hoje não. Vamos focar aqui, em Tessalonicenses. Paulo ora, porque é uma bênção, Paulo ora para que possamos ser plenamente santificados no Senhor até o dia de Cristo. Plenamente repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a santificação é um preparo. E por isso que ela é contínua. E Paulo fala que Deus vos santifique plenamente até aquele dia. Tudo que você é, tudo que você é. Quando na consumação e glorificação seremos tal qual como ele é. E por isso, e Paulo vai colocar uma ênfase divina no verso 24. Porque ele vai dizer, quem vos chamou é quem? Quem nos chamou? Quem nos chamou? Deus. E ele é? Por isso ele também. Quem está mais interessado na nossa santificação? Sempre repara isso. Não é você, é Deus. Quem mais deseja que você e eu sejamos santos é o próprio Deus. E aí está uma promessa maravilhosa. E essa promessa, ela não é somente dali. Ela também está em Filipenses capítulo 2, nos versos 13 e 14. Em Filipenses 2, nos versos 13 e 14, Paulo vai falar sobre isso também, porque Paulo vai falar sobre ocupar a salvação. E ele vai dizer, vamos para o verso 12 e 13. Eu falei 13 e 14, desculpe, amados, é 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, Paulo está enfatizando o comportamento dos filipenses. Realizai a vossa salvação com... Você vê que Paulo, de novo, assim como em Tessalonicenses, fala, esse trabalho é obra de quem? De quem? De vocês. Ocupai-vos. Realizai, ocupai-vos é outra versão. Realizai a vossa salvação com temor e tremor. Porque quem? É Deus quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, assim, Paulo fala, vocês devem, igualzinho, você vê que é muito paralelo, se tivesse como criar paralelo aqui, né? Não tem, né? Uma pena. E se tivesse, a gente colocaria os dois juntos. E você perceberia como Paulo trabalha o mesmo conceito. O nosso desejo pela santificação, ele em primeiro lugar nasce de quem? De Deus. E porque ele é fiel, sabemos que nós chegaremos até o fim. Mas há uma questão, é o senhorio de Cristo no coração do cristão
que o leva a um desejo ardente pela santidade. E não é uma questão passiva. Tem pessoas que pensam assim, mas se é Deus, então eu vou sentar até o dia que eu sentir. Vou te dizer uma coisa, de duas uma. De novo, ou está cauterizado pelo pecado ao pensar dessa maneira, ou não é convertido. Entenda isso. Porque um texto como este deve me levar a pensar assim, se é Deus quem coloca isso no meu coração, quer dizer, eu vou. Por quê? Porque esta palavra deve despertar em nós o desejo pela santificação. E quando isso acontece, então eu vou. Eu quero ser santo. Eu quero viver a pureza de Deus. Por quê? Porque se é Deus quem coloca isso na minha vida, eu devo correr atrás. Porque se eu não tiver essa chama acesa no meu coração, é melhor eu me ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia. Se eu penso que passivamente isso chegará na minha vida, é melhor eu dobrar joelhos e clamar a Deus por misericórdia. Mas isso deve despertar em mim. Então é Deus que nos chama a isso e Ele é fiel e Ele garante até o fim. Quer dizer, eu vou lutar, mesmo que na caminhada eu vou pecar de novo, porque eu vou pecar, eu sei que nele há perdão e há uma oportunidade para seguir. Mas também eu sei que essa oportunidade é para eu me afastar dessa condição de pecado. Paulo trabalha isso como sendo Deus a fonte da santificação e nós meros colaboradores neste processo salvífico. E por isso nós podemos confiar que o processo de santificação num cristão sempre dará certo. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E se você lembra, quando nós estudamos os atributos de Deus, a fidelidade de Deus está muito ligada à sua verdade. Se Deus é verdadeiro, quer dizer, tudo que Deus é, realmente é o que Ele é. E se tudo que Deus fala a respeito de si mesmo é verdadeiro, Ele é confiável. Se Ele é confiável, Ele é fiel. Então, tudo que está na palavra do Senhor é verdadeiro, eu posso confiar. Se Deus garante a seus filhos plena santificação até o dia de Cristo, sabe o que eu devo fazer? Viver em função disso. E andar na santificação. Veja a obra do Espírito. O Espírito nos fala através da exposição da palavra. O Espírito nos dá discernimento para diferenciar a verdade e o erro. O Espírito nos santifica integralmente. O Espírito nos prepara para o encontro com Jesus. Por isso que o Espírito não pode ser apagado. Aqui estou fazendo a ligação dos dois textos, da semana retrasada e esta. Quando andamos com o Senhor na sua alegria, orando e agradecendo por tudo, entendemos o poder do Espírito em nós. Por isso, nós devemos ter cuidado. Quem é guiado pelo Espírito anda encaminhado para a santificação. O cristão não é quem anda no controle do veículo e o Espírito Santo é o GPS. Sabe o quê? Entregue, porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós entregamos a chave, o carro, o documento, fizemos o traspasso, tudo está nas mãos do Senhor. Daí em diante, sabe o que nós devemos fazer? Sente e curte a caminhada. Mas o que nós queremos? Se você virar à direita aí, Senhor, aqui tem um atalho, se você virar à direita aqui, vai dar certo. E nós não somente dizemos como que pegamos o volante e fazemos, mas vira aqui que não... E aí quando nós pecamos, nós precisamos entender que nós não podemos andar ouvindo qualquer coisa. O nosso discernimento deve ser apontado para separar a verdade do erro. O critério, como aquilo que lemos e ouvido, deve ser muito importante. E pelo amor de Deus, meu querido, pare de andar pesquisando sobre heresias e coisa doida. Nós temos tanto que aprender a respeito de Jesus, nós temos tanto que andar na verdade, para andar perdendo tempo assistindo coisa herege. Há tanta riqueza no Senhor, tanta glória e beleza em Cristo. Por que perder o tempo naquilo que é feio e espantoso? Quando algo é lindo, é para ser contemplado, não é assim? Estou falando de natureza, né?
ou no caso do homem, a sua esposa, e da esposa, seu marido. Não é para andar contemplando outra pessoa, né? Pode olhar o filho também, né? Mas quando você contempla a natureza, você percebe a beleza da criação. A beleza dos detalhes. Você vê detalhe, gente. Cada detalhe é feito com esmero, com cuidado. Uma coisa assim, pega o microscópio e observa. Gente, eu lembro quando eu observava no microscópio, no ensino médio, em biologia, a coisa que eu mais gostava. Vamos para o microscópio. Lá estou eu. Porque o detalhe do micro-organismo, a coisa, o movimento e tal, as algas, tudo aquilo, a coisa assim, o mundo microscópico é tão maravilhoso, sempre que as bactérias, os vírus não estejam dentro de você, o restante tudo é maravilhoso. E você vê a beleza do detalhe da criação divina, coisa que nós não conseguimos atingir. E quando nós vemos isso, e ali nós contemplamos a beleza do Senhor, nós podemos louvar o Senhor pela sua grandeza, e aí nós pensamos, há tanta riqueza em Deus para aprender. Por que perder o tempo em coisa vã? No pecado, na heresia, na maldade? Faz sentido, gente. E por isso é bom... Coloca de novo o texto de Filipenses, só um tempo. O desenvolvimento da nossa salvação é algo que devemos tomar muito afinco. Você e eu devemos nos esforçar por isso. Mas isso nasce porque Deus é quem coloca isso no nosso coração. O Filipenses 2. Filipenses 2, 13 e 14. 12 e 13. Isso. Mas é Deus quem produz em nós tanto querer como realizar. É Ele. E nós precisamos esse empurre para a santificação. Querido, veja esta mensagem como um empurre para a santificação. Esta mensagem não é para você ser tricotomista, dicotomista, psicossomático. Esqueça disso. Esta mensagem é para você ser empurrado. O desejo de Deus, o prazer de Deus para ter um povo santo, preparado, justo diante dele, que demonstre o caráter do santo Deus ao mundo. Porque todo mandamento de Deus é uma maneira de mostrar quem ele é. É uma manifestação do seu caráter, da sua beleza, da sua santidade, da sua pureza. E ele espera que nós, como povo dele, possamos mostrar essa pureza, essa santidade, esse caráter divino ao mundo. Já pensou se cada um de nós desenvolvesse um caráter como Cristo? Você pensaria o tamanho do templo que nós teríamos que construir? Você pensa que o templo novo daria abasto para tudo? Não. Estaria cheio. Por quê? Porque nós estaríamos mostrando quem é Deus ao mundo. Ah, mas o coração do mundo está duro. Nunca o coração do mundo esteve tão duro quanto na época da igreja primitiva. Então, assim, mesmo que nós estamos vendo uma coisa assim horrorosa, para Deus, isso já aconteceu. Já na história, isso já é repetitivo. O que nós devemos fazer é justamente fazer o que a igreja fez no passado. Entrar na presença de Deus, clamar por santificação, por uma vida pura, arrojada, ousada, que pregue Cristo e que viva a palavra. Quando nós fizermos isso, não importa, o mundo pode ser miserável, pecador, perverso, numa condição muito, 3, 4, 5, 10, N vezes maior do que nós vemos hoje. Pessoas virão a Jesus, justamente por causa do contraste entre uma vida pervertida e uma vida santificada. Pense isto e com isto encerro. A questão de que o mundo hoje está se pervertendo cada dia mais é uma grande oportunidade para a igreja se mostrar como luz do mundo e sal da terra. E você tem que ver isso dessa forma e não de outra. Porque agora a distinção é maior. As oportunidades para falar de Cristo são maiores. Nós temos medo, sabe por quê? Porque as pessoas podem apontar as nossas fraquezas teológicas ou de comportamento, independentemente da ordem. Então, faça uma coisa, vamos fazer juntos. Vamos trabalhar juntos para uma santificação melhor e vamos trabalhar juntos para ter um conhecimento de Deus maior. Mais uma vez, o melhor lugar para isso, sabe onde é? Aqui. Não perca a igreja. Perca qualquer coisa. Perca aniversário, perca casamentos, perca bautismo, perca qualquer coisa.
nunca a comunhão de Deus com os santos. Amém?